Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 23 de setembro de 2017. Estamos no nosso segundo dia da caminhada de oração 2. E hoje, o tema de hoje é reescreva a sua história como fez Raabe, né? Que reescreveu a sua história com o autor da vida, que é o nosso Deus. Antes de eu entrar no devocional, eu quero explicar um pouquinho mais sobre o propósito. Nós começamos ontem, né, e depois eu adicionei outras meninas logo depois, então para quem chegou agora. As dicas que eu dei do que nós podemos fazer para transformar a nossa vida está em cima. Então, assim, sobre a alimentação, quero dar uma dica. Talvez seja difícil tirar por 40 dias um alimento, então tire um alimento por semana. Né? Por exemplo, semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou ficar 7 dias sem o meu café da tarde completo. Vou abrir mão do café da tarde, vou estar acrescentando talvez umas vitaminas de fruta que eu preciso melhorar nisso. Então, assim, é uma dica: troca algum alimento, faz por semanas, se você achar que é difícil tirar por 40 dias. Se não, melhor ainda, né? Ficar 40 dias sem um alimento que você sabe que é gostoso, mas que não está te fazendo bem. Segunda coisa que eu quero falar é sobre essa parte que eu coloquei, poupar 10%. Eu usei 10% exatamente como dízimo. A palavra de Deus diz para sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Então, o dízimo do Senhor é outra coisa. Mas nós temos que aprender a tirar uma parte do nosso salário para nós mesmos, para poupar, porque é outra área que eu vejo também que nós, mulheres ou povo de Deus, infelizmente, temos ainda deficiência nessa área de economia. E Deus, ele quer nos ensinar isso. Então, eu não entrei muito em detalhe, mas deixei ali a dica para que você aprenda a fazer isso, porque quando a gente lê livros de finança, essa é a quantidade mínima que a gente tem que aprender a economizar. Então, quando você recebe seu salário, 10% para o Senhor, para a obra do Senhor, 10% no mínimo, para quem está começando, aprender a guardar o seu salário, e os 80% você pergunta ao nosso amado Senhor como administrar, o que fazer e pagar as nossas contas e tudo. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Escolha um livro, tá? Para você estar lendo aos pouquinhos. Você vai ver. Você pode chegar ao final dos 40 dias já ter terminado de ler um livro. Os livros é uma das melhores coisas da vida. Livro é tudo de bom. Claro, se a gente pegar um livro bom, né? E livro amplia o nosso conhecimento, amplia a nossa mente. Hoje mesmo eu vou estar falando desse assunto e eu estou lendo um livro sobre Raabe. Depois eu vou deixar aqui a foto. Eu nunca, acho que é o segundo romance cristão que eu estou lendo e gostei muito. E ele abriu completamente o meu entendimento sobre Raabe, né? Eu já estou lendo sobre ela em Josué, com meu devocional pessoal, e me ajudou muito a entender umas outras coisas que eu vou estar falando aqui no devocional de hoje. Então, vamos lá? Desejo que todas tenham um bom final de semana e que vocês desfrutem desta campanha, desta jornada. Isso aqui não é penitência, isso aqui não é sacrilégio, isso aqui é para a gente descobrir o prazer em servir ao Senhor. E o prazer em servir ao Senhor, ele inclui, sim, a gente ter disciplina, a gente abrir mão de nós mesmas, a gente fluir naquilo que Deus está nos chamando, amém? Então vamos lá. A Raabe, ela era, né, uma prostituta que vivia em Jericó, e Jericó era a cidade que estava para ser tomada, fazia parte da Terra Prometida, né? Então Israel estava vindo, né, tinha atravessado o Mar Vermelho, estava vindo para conquistar as cidades que o Senhor tinha ordenado. E ali em Jericó existia muito paganismo, por isso o Senhor estava dizendo para destruir aquela nação, né, devido tanta idolatria e tanta abominação que estava acontecendo ali dentro, porque os deuses pagãos que eles adoravam
exigiam-se sacrifício humano e várias outras berrações. Então, Raabe era uma prostituta, está no Josué capítulo 2, eu não vou ler, quando Josué enviou os 2 espias para espiar a terra de Jericó, e eles se hospedaram na casa dessa prostituta. Às vezes, quando nós lemos essa história, pelo menos acontece comigo, eu não viajava muito na vida de Raabe, não, né? Eu pensava, que bom, né? Ela recebeu esses homens, escondeu eles, livrou a vida deles, ali de ser capturado pelos soldados do exército da terra dela, e em troca, eles falaram que salvaria a vida dela. E eu nunca pesquisei muito sobre a vida de Raabe, nunca tive muito interesse. Mas lendo Josué e lendo esse livro que eu estou lendo, que alguém me emprestou, começou a abrir-se a minha mente, né? E esse livro começa a sugerir por que será que Raabe virou uma prostituta? E então no livro dá uma dica, não é nada verídico, tá? É uma ficção, porém que abre realmente a sua mente, né? Por que ela virou uma prostituta? E provavelmente ela foi vendida pelos seus pais, que era um costume da época, especialmente onde havia muito paganismo. Agora, por que ela acolheu esses homens, né? Provavelmente também ela já começou a ouvir a história do povo de Israel que vinha destruindo as nações pagãs. E ela sabia que a terra dela seria a próxima. Então, dá a entender-se que ela se converteu ao Senhor. Então, ela faz um pacto com esses homens e fala, quando vocês vierem destruir a terra, me salva, né? Ela no versículo 13, salva a mim, a minha família, e ele fala, coloca um fio de escarlate vermelho, né? Na janela, e vai ser o sinal que nós vamos te salvar. Aí no capítulo 6, ele salva ela, e em Mateus capítulo 1, ela entra para a genealogia de Jesus. E é essa parte que eu quero focar. Uma mulher que foi uma prostituta, que servia a deus pagãos, entrou para a genealogia de Jesus. Ela se casa com Salmão, gera Boaz, que foi marido de Ruth, que gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e de Davi veio nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina a honra de uma pessoa entrar para a genealogia de Jesus. Ontem, quando eu terminei o devocional, e eu fui trabalhar, e comecei a ouvir o CD da primeira música que eu postei para vocês. E quando passou para uma próxima música, a unção do Senhor foi muito grande ali naquele lugar, no carro, e eu entendi que aquela música era para esse devocional de Raabe, e que hoje seria o devocional sobre a vida de Raabe. E Deus colocou no meu coração de por que eu estou fazendo esse devocional sobre a vida da Raabe. Irmãs, às vezes nós chamamos irmãs para fazer devocionais, para ir mais fundo na presença de Deus. E Deus colocou no meu coração que muitas querem, sim, de todo o coração. Mas as lutas estão tão grande. Talvez você está vivendo tempo de esperanças tão frustradas, de promessas tão frustradas, que você não sabe por onde começar. E Deus, nesses dias, nesse dia em especial, aquela unção que estava ali comigo, naquele carro, Ele quer liberar para a vida das mulheres. E Ele quer mudar sua sorte. Ele quer que você, assim como Ele teve misericórdia de uma mulher cananeia, de uma mulher que era uma prostituta, que servia a outros deuses, que era para estar incluída no povo que Ele iria destruir devido a tanta depravação, se Ele teve misericórdia daquela mulher, imagina de nós que somos filhas dele. Então, irmãs, esse devocional, ele veio logo no comecinho do propósito, porque ele quer desatar, Deus quer desatar laços e cordas que têm te prendido durante anos na sua vida. Se entregue ao Senhor de todo o seu coração, renda o seu coração.
Clame a Deus com toda a sua força, como fez essa mulher Raabe, que não conhecia o Deus que nós conhecemos. Ela ouviu falar e ela se entregou para ele. Então, converse com o seu Criador de uma forma como que você nunca fez, talvez. Rasgue seu coração com toda a sua força. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta que tem te impedido de viver o melhor de Deus na sua vida. Esse melhor de Deus, eu não estou falando de prosperidade, de vida maravilhosa, tranquila. Eu estou falando de algo muito mais profundo, que talvez inclua todas essas bênçãos. Mas Ele quer te libertar para você sentir realmente quem é Deus. Para você não servir Ele somente de boca para fora. Para você não servir Ele porque alguém te convidou para ir na igreja. Para você não servir Ele somente porque os seus pais são cristãos. Deus quer entrar no mais profundo da sua vida e te libertar, mudar sua história. Ele quer apagar um passado, Ele quer apagar algo que te acompanha por anos e anos. Então, quando Raabe vem para o povo de Deus, quando ela é livre ali da morte, ela começa a viver com o povo de Israel, ela começa a ter que aprender toda a lei do nosso Deus. E eu tenho a impressão que não foi fácil para ela. Porque naquela época, queridos, prostituta em Israel era apedrejada, era rejeitada. Lembra que se nós estamos no começo da Bíblia ainda, né? Então as mulheres eram bem perseguidas. Então ela teve que se submeter à palavra do Senhor. Ela teve que se lavar, ela teve que se purificar, ela teve que ir se erguendo a cada dia. Então eu não sei qual é o problema que você enfrenta, que talvez está te perturbando, te tirando a sua paz, que você acorda e dorme e muitas vezes não tem nem alegria durante os dias, durante os anos. Entra ano, sai ano e para você tanto faz, porque o problema continua o mesmo e você já não vê saída para aquele problema. Então, o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo. E ele quer entrar em áreas da sua vida nesta hora. Porque quando ela amarra aquele fio de escarlata, aquilo significa o sangue de Jesus. Aquilo significa a aliança que ela fez com o Deus de Israel. Faça uma aliança com o teu Deus para que ele mude a sua sorte. Quando você ouvir esse devocional, irmã, eu não sei onde esse devocional vai parar, eu não sei qual é a vida que vai ouvir, que está precisando dessa palavra, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração ontem naquele carro. A unção era muito forte. E a música que eu vou colocar hoje, ouça essa música, cante essa música. Deus vai mudar a sorte de pessoas nesses 40 dias. Deus vai transformar a sua vida. Não importa se você foi uma divorciada, não importa se você teve perdas que te dilacerou, não importa o que aconteceu, Deus vai transformar a sua vida. Ele vai apagar um passado que está tentando impedir você de romper. Deus não te criou para ficar entre ano, sai ano, e você lamentando coisas que já passou. Imagina como que se fosse a vida de Raabe, se ela fosse para Israel e continuasse carregando a culpa dos homens com que ela dormiu, famílias que ela talvez destruiu e tudo que ela fez de paganismo. Não, ela se converteu. Ela mudou a direção. Ela olhou para o autor da vida e entendeu que ele é o dono dela e que com ele ela podia escrever uma nova história, reescrever a história dela. Com isso ela se casa. Você sabe o que é a honra de uma prostituta se casar? Ela se casa. E ela se torna ali para Israel uma mulher decente. E ela se torna a bisavó do maior rei de Israel. Irmãs, Deus ele quer transformar a tua vida e te levar a viver momentos que quando você estiver vivendo esses momentos tão sublime que Deus vai levar vocês a viverem, você vai olhar e vai dizer: Senhor, Tu és o Deus que honra. Tu és o Deus que honra aqueles que te buscam, aqueles que te servem. E nós não servimos a Deus por causa dessas honras, mas Ele é assim, Ele tem prazer de mudar a tua história e te honrar. Ele tem prazer, porque quando acontece isso, o nome dele está sendo glorificado.
Então, quando ela, uma prostituta, estava casada no meio do povo de Israel, com um homem de Israel, e ela gera um filho, e esse filho entrou para a genealogia de Jesus, ela entrou, o nome dela entrou, poucos nomes de mulher entrou na genealogia de Jesus, e ela é uma delas. Ou talvez ela é a única, eu não me lembro mais de genealogia. Isso é honra. E Deus quer te honrar. Deus quer te tirar dessa veste de luto, desta veste que às vezes nós ficamos ali. Mas eu fui assim, eu fiz assim, eu vivi isso, foi culpa disso. Vamos tirar essa capa, irmãs. E esse grupo, uma vai ajudar a outra. E esse ajudar a outra é em oração. É contando com a nossa ajuda, é contando, porque, irmãs, o desejo do meu coração é ver mulheres rompendo. Eu quero ver mulheres sendo libertas, libertas, como eu tenho sido liberta, como outras que já foi liberta e têm me ajudado, como várias mulheres de Deus que eu conheço por aí e vou conhecendo ao longo da vida, e cada um tem o seu dom maravilhoso, cada um tem o seu talento, cada um tem uma profundidade em outras coisas. Receba nesta manhã de sábado uma libertação do Espírito Santo na sua vida. Aonde chegar esse devocional, aonde tiver uma mulher oprimida, aonde tiver uma mulher com a vida frustrada, pensando que a vida dela vai ser assim até o fim da vida, que essas mentiras do inimigo caiam por terra. Sejam livres para viver o melhor de Deus na vida de vocês. Agora, uma coisa eu te garanto, você vai precisar de obediência. Se você não tiver obediência ao Deus Altíssimo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver amor à palavra dele e não tiver amor a esse Deus, porque Raabe, ela se apaixonou pelo Deus de Israel. Porque ninguém larga a nação dela, entrega a nação dela na mão dos inimigos, porque quando ela foi hospedar aqueles espias, eram inimigos dela. Ninguém faz isso se não entender que o Deus que ela se apaixonou era maior que tudo. Porque ela corria risco de vida, que se eles descobrissem que ela estava protegendo esses espias, ela podia ter sido morta com toda a família dela. Mas a fé desta mulher ultrapassou limites, ultrapassou a geração dela, ultrapassou aquilo que ela, tudo que ela tinha vivido. Então nós precisamos entrar nesse nível de fé, de saber que o meu Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. O meu Deus vai mover poderosamente, segundo a vontade dele, segundo o querer dele. E ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que tira-nos da tristeza e coloca em nós a alegria dele. Amém? Então receba do Senhor esta unção de libertação, cortando as cordas que estão te prendendo, de romper, de mulheres que não têm força de fazer um jejum, de mulheres que não têm força de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, que não estão enxergando as bênçãos que já estão nas suas mãos, porque o inimigo tem frustrado e só mostrado o peso que está sobre vocês, sobre nós muitas vezes. Então que o Senhor faça uma grande obra nas nossas vidas nessa tarde. Que o Deus de Israel seja engrandecido, seja louvado neste dia. Irmãs, Deus está levantando um exército que quando abrir a boca pela manhã é para louvar e engrandecê-lo aonde estiver. Acabou-se o tempo das brincadeiras. Hoje estava previsto, eu não sei se vocês têm visto as palhaçadas que rolam no mundo, das profecias que chegam a ser ridículas. Hoje está previsto acabar-se o mundo, vocês estão sabendo? Porque nós estamos numa era de cristãos ingênuos, de cristãos sem sabedoria, de cristãos cheios de misticismo, de babaquice. Enquanto isso, muitos têm se levantado ao redor do mundo com coração sincero. E é esses que Deus está procurando. Esses que Deus está procurando. Deus vai confundir muita coisa nos últimos dias. Tem sinais acontecendo? Tem.
mas Deus ainda tem muito para fazer. E às vezes nós, como crentes preguiçoso, religioso, ficamos loucos que esse mundo acaba logo. Não temos misericórdia das pessoas, não temos misericórdia daqueles que não são salvos ainda, não temos misericórdia da nossa casa, não vimos promessas dele se cumprir, não fomos voz profética no mundo e ficamos com esse nojo. Isso é uma coisa nojenta, chega a ser nojento. Pastores e mulheres e vão para frente de internet falar asneira. Jesus vai voltar? Sim. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, purificada. E não essa igreja que está socada dentro da Babilônia, que não está resplandecendo a glória dele. Então, se você deseja isso, se você deseja voltar ao cristianismo genuíno, se você deseja voltar a viver uma vida de poder, e talvez você nem nunca viveu, mas deseja viver, entra no profundo. Fala, Deus, eu não sei o que aquela Raabe fez, mas aquela era uma mulher cananeia e o Senhor transformou a vida dela. E eu sirvo ao Senhor. Então, se o Senhor fez na vida dela, eu tenho certeza que o Senhor fará muito mais na minha vida. Amém?